Ucrânia lança uma nova ofensiva na região de Kursk, dentro de território russo. Relatos de blogueiros russos descrevem um cenário caótico, com combates ferozes ocorrendo em várias frentes. Estima-se que 42 confrontos ocorreram só no domingo, e uma boa parte deles ainda continua. Mas afinal, por que a Ucrânia decidiu fazer uma nova ofensiva em Kursk depois de meses sem avanços significativos? Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar para agosto do ano passado. Naquele momento, forças ucranianas lançaram uma ofensiva surpresa na região de Kursk. Há relatos de que os soldados ucranianos passaram várias semanas ensaiando esse ataque. Eles inclusive fingiram estar fazendo exercícios militares perto da fronteira, fazendo os russos acreditarem que seu território estava a salvo. Na época, muitos especialistas ficaram impressionados com o plano ucraniano. Isso porque a ofensiva foi caracterizada por ataques rápidos e incisivos, visando desorganizar as defesas russas e capturar territórios-chave antes que a Rússia pudesse mobilizar uma resposta adequada. A ofensiva envolveu um número considerável de tropas e veículos blindados, incluindo tanques e unidades de contra-obstáculos. Os ucranianos conseguiram surpreender os defensores russos, ocupando rapidamente partes de Kursk e causando caos na região. E essa investida inicial permitiu que a Ucrânia capturasse a cidade de Sudzha, uma área considerada estratégica, principalmente porque possui um gasoduto considerado essencial para a Europa. A ocupação teve um impacto direto nas linhas de abastecimento russas e colocou pressão sobre a Rússia. No entanto, após os avanços iniciais, as forças ucranianas tiveram que enfrentar contra-ataques russos pesados e contínuos. Mas agora, depois de abandonar o acordo de transporte de gás com a Rússia, essa cidade pode não ter mais tanta importância para os ucranianos. For the first time since the end of the Soviet Union, this pipeline sending Russian natural gas to Western Europe via Ukraine has been turned off. Avançando para janeiro desse ano, a Ucrânia lançou uma nova ofensiva na região de Kursk. Essa operação tinha como principal objetivo consolidar ganhos anteriores e pressionar ainda mais as forças russas. Diferente da ofensiva de agosto, que se baseou em táticas de surpresa e movimento rápido, a nova ofensiva foi marcada por uma abordagem totalmente diferente. E vamos te contar isso agora nas próprias palavras dos soldados envolvidos na operação. Era tarde da noite, no dia 5 de janeiro de 2025, quando o exército ucraniano iniciou um contra-ataque em larga escala na região de Kursk, na Rússia. Entre as unidades participantes estavam os paraquedistas da Brigada das Forças Armadas Ucranianas. Relatos dizem que o exército ucraniano começou a organizar sua ofensiva por volta das 9 da manhã, avançando sobre o território de Sudzha, em direção aos vilarejos de Berdin e Bolshoye Soldatskoye, a caminho da cidade de Kursk. A operação começou com ataques a posições russas, incluindo drones e artilharia, que destruíram várias estruturas, como casas e bunkers onde soldados russos estavam posicionados. Durante esse ataque, os paraquedistas avançaram rapidamente e, ao se aproximarem de um bunker russo, lançaram granadas de mão contra os invasores. Percebendo que a resistência era inútil, os soldados russos se renderam, abandonando suas armas. Esses prisioneiros foram então capturados e, em um gesto de agradecimento, expressaram gratidão aos ucranianos por poupar suas vidas. Eles reconheceram que a decisão de se render foi a mais sensata e se mostraram aliviados por não terem sido mortos. Eles elogiaram a operação dos ucranianos, considerando-a bem executada, e se mostraram visivelmente aliviados por terem suas vidas poupadas. A operação foi eficaz em destruir muitos soldados e equipamentos russos, e a rendição de 14 soldados foi um exemplo claro do impacto psicológico e estratégico do ataque ucraniano. Além disso, o uso de drones e minas
ajudou a garantir que os russos não conseguissem escapar com facilidade, tornando a missão ainda mais bem-sucedida para as forças ucranianas. A resposta russa não demorou a vir, de forma rápida e robusta. O Ministério da Defesa russo confirmou que o contra-ataque envolveu ataques aéreos e de artilharia pesada. Em várias ocasiões, as tropas russas conseguiram repelir os avanços ucranianos, apesar das baixas significativas. De acordo com o canal de notícias Al Jazeera, os russos afirmaram que destruíram uma parte significativa da coluna blindada ucraniana com fogo aéreo e de artilharia. No entanto, analistas internacionais dizem que, mesmo com esses contra-ataques, as forças ucranianas conseguiram manter algumas de suas posições e continuar a pressão sobre as linhas russas. O mais interessante no conflito que se desenrola na região de Kursk é a evolução gigantesca nas táticas e estratégias empregadas por ambos os lados. Em agosto, vimos uma Ucrânia focada em movimentos rápidos e ataques surpresa. Já agora, a abordagem foi mais pontual e metódica, visando a manutenção dos seus territórios ganhos. Em um pronunciamento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os batalhões russos sofreram grandes perdas durante essas novas ofensivas ucranianas. Segundo ele, a Rússia pode ter perdido um batalhão inteiro nessa operação, que inclui, além de tropas russas, os soldados norte-coreanos que Putin nega estarem em combate. Села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. Por outro lado, Oleg Ignatov, um analista russo, descreveu a ofensiva da Ucrânia como ainda muito pequena, sem ganhos significativos. Para ele, o foco dessa operação não foi militar. E é aqui que chegamos no ponto central desse vídeo. Mas afinal, qual foi a motivação da Ucrânia para realizar essa nova ofensiva? Se não foi militar, então qual foi? E será que há algo ainda maior por vir? Bom, a resposta para essa pergunta pode ser resumida em uma palavra: política. Em uma entrevista ao canal alemão Deutsche Welle, a analista militar Marina Miron disse que a Ucrânia já havia sinalizado que lançaria uma nova ofensiva na região desde o final de novembro. Indicating that they would launch another offensive on the Russian forces, not saying where, since end of November. Mas o momento em que esse avanço ocorre está relacionado a uma estratégia mais ampla. Com a proximidade da posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, a Ucrânia quer se posicionar de maneira mais forte caso haja negociações futuras. A expectativa é que, com a mudança na liderança dos Estados Unidos, a Ucrânia possa garantir apoio contínuo para a guerra. Should Ukraine prepare for less aid from the United States after you're sworn into office? Probably. Sure. O que tem gerado incertezas sobre o futuro da ajuda ocidental. Ela ainda disse que essa ofensiva na região de Kursk pode ter também um objetivo de desviar a atenção. Isso porque existem concentrações significativas de tropas ucranianas nas fronteiras das regiões de Bryansk e Belgorod, na Rússia, o que poderia indicar que o foco real da ofensiva está em outra área. Isso seria uma tática para desestabilizar o lado russo sem uma grande intenção de tomar território estratégico, mas sim de gerar um impacto político importante. Segundo ela ainda, a Ucrânia parece ter força suficiente para manter as posições atuais em Kursk. Mas a grande questão que fica é se os russos vão continuar a pressionar ou se vão optar por concentrar suas forças em outros locais. Para os russos, manter as tropas ucranianas em Kursk pode ser vantajoso, pois isso força os ucranianos a gastar recursos e aumentar a pressão nas linhas de frente, enquanto os russos aproveitam para avançar em outras regiões, como no Donbass. O que pode acontecer daqui para frente ainda é difícil dizer, mas uma coisa é certa: essa nova operação em Kursk pode ter impacto